Santo, que pela ocasião do dia 1º já de janeiro, atravessando esse deserto de 12 meses, que é o ano de 2024, já estamos, o sino batendo, as portas 2025 já estão ruindo, já estão sendo abertas, e muita expectativa, esperança, e também, por que não dizer, algumas dúvidas que intriga a cada um de nós a se perguntar: como será 2025? Faz parte da humanidade a curiosidade, e essa curiosidade está intrinsecamente ligado na natureza humana. Esses dias, para mim, que estou aqui em Brasília, foram dias de muitas bênçãos, estão sendo, na verdade, dias de muitas bênçãos, de graças, que posso contactar e tocar a cada um de vocês, se não pelas mãos, mas com as minhas palavras, ou até mesmo através da santa e piedosíssima confissão. E pensando bem, para penetrar e meditar essas leituras todas que ouvimos, rabisquei aqui alguns pontos, que foi de repente, porque o tempo não me permitiu preparar bem a homilia, mas que tudo saia conforme a naturalidade e a espontaneidade do Espírito Santo. Falava para o diácono que não preparei a homilia, e eu disse: não posso ter medo, porque me recorda uma palavra que disse Deus a Moisés, quando Moisés disse ao Senhor: não posso abraçar esta missão porque não sei falar. Sou tato, não pronunciei bem as palavras, e eu disse: não tenha medo, porque eu faço tremer. O que tem que se fazer é abrir a boca e deixe que eu falo por ti. De certa forma, eu estou prestando apenas a Deus como instrumentos. Mas o que estou falando não é por mim, mas é Deus que fala através desse instrumento frágil, que não falam tão bem, não expressam tão bem, mas tudo o que eu falo não são minhas palavras, mas são palavras de Deus. E o que eu pensei aqui para falar a vocês dessa travessia, eu diria do Mar Vermelho para caminhar a pé enxuto e chegar à Terra Prometida. 2025. Muitas coisas, 2024, muitas coisas aconteceram. Alegria, angústia, tristeza, sorriso, vida que nasce, vida que morre, transição de governo, tantas coisas aconteceram em 2024. Traumas, pessoas que não esperavam coisas acontecer na sua vida, a ponto de que a sua vida seja marcada pelo sintoma de traumas, e há muitas pessoas traumatizadas. Outras saíram do traumas, saíram da depressão, da ansiedade, conseguiram vencer a vida, e assim vida que segue. Não podemos entregar as nossas vidas achando que o desafio vem para nos derrotar, quando na verdade o desafio serve para o nosso crescimento, seja espiritual, seja lá qual for, devemos estar apostos
e sempre acreditando em Deus para vencer todos os tipos de obstáculos. Então eu disse, finalmente estamos atravessando um deserto. Em uma caminhada de 12 meses, 355 dias. Estamos iniciando uma nova caminhada de mais 12 meses, 365 dias, e a nossa vida é um livro, é uma construção que aos poucos se vai construindo, mas ainda está inacabada. A gente é uma construção não ainda terminada. Está feito o alicerce e cada ano a gente vai construindo. Construindo e construindo a nossa vida. E essa construção, ela só se completa quando o dia deixar a terra e contemplar a face de Deus no céu. Essa construção pode ser espiritual. E aqui nunca estamos preparados para dizer, eu estou salvo, estou pronto, posso morrer. Não estamos preparados para dizer, pronto, basta, consegui o que eu queria, ser santo, não preciso mais de crescer na santidade. Mas também não podemos ficar apenas nas mesmices da nossa vaidade, da nossa prepotência, nosso achismo, achar que minha vida não tem jeito e minha vida só é pecado. Por isso eu disse, nós somos livros feitos de capítulos diferentes. É como que aqui você escrevesse um livro. O primeiro capítulo escreva as suas virtudes, as suas qualidades. O que foi que você fez que agradou a Deus? O que foi que você fez que é em conformidade com a lei divina e com os ensinamentos da Santa Igreja, que agrada a Deus e que agrada, portanto, ao teu próximo. Depois comece a pegar a caneta e papel e escrever os teus defeitos. E você vai perceber que temos muito mais defeitos do que qualidades. Temos escrevido mais páginas, mais capítulos dos nossos defeitos do que propriamente as nossas virtudes. Gostamos quando os outros nos olhem e nos admirem, nos batem palma, cantam parabéns e nos elogiam. Somos traumáticos quando alguém nos critica, nos aponta os erros, porque não somos acostumados a críticas. Queremos ser traçados de elogios. Às vezes as pessoas dizem algo de mim que às vezes exageram. E diz, o senhor é um padre diferente dos outros. Não sou. Talvez tenha mais defeitos que os meus colegas padres. Mas outro já diz que eu sou um dos piores de todos os padres. Também não sou. Eu sou este livro, que escrevo muito mais defeitos de mim mesmo do que propriamente as minhas qualidades. E o que fazer com isso? Eu confesso a vocês, do íntimo, do âmago do meu coração. Se não fosse a bondade, se não fosse a misericórdia de Deus, do seu Filho Jesus, que dignou-se nascer da Virgem Maria, que assumiu a condição humana, exceto o pecado, e medindo aqui em uma balança, o livro das minhas qualidades
e os capítulos dos meus defeitos, eu não tenho dúvida que estaria no inferno. Mas muito maior e superior aos meus pecados é a bondade, a misericórdia infinita de um Deus amor. Que antes de nascer já me conhecia, já me deu o nome, já me consagrou e já me fez sacerdócio. Um Deus que me ama o tempo todo, independentemente de minhas ou não qualidades. A primeira leitura do livro dos Números, e aqui é importante porque encerra o ano, inicia outro, pedindo as bênçãos de Deus. Pede que Moisés diga ao povo e que transmita ao povo as bênçãos de Deus. E nada melhor, meus irmãos e minhas irmãs, do que encerrar o ano, iniciar outro ano com as bênçãos de Deus. Eu tenho conversado bastante com o padre Norbey. A minha preocupação, o meu lamento, com os esfriamentos de alguns de nós padres, por não ter tempo de atender o povo em suas necessidades. Temos tempos para passar e perder tempos em celular, olhando mensagens, coisas boas, obviamente, enquanto muitas vezes as ovelhas estão aí procurando alguém para ouvir. E muitas vezes não são ouvidas como deveria ser ouvida. Nós somos pastores. Pastores que Deus nos concedeu um rebanho para cuidar. E se Deus nos concede esta missão, é porque Ele nos capacitou. Ou pelo menos, está nos capacitando a cada dia, a cada momento de nossas vidas. Admiro muito ao padre Norbey, porque é uma pessoa altamente ocupada. Sua paróquia não é tão pequena. O povo tem nos procurado bastante nesses dias para atender confissão. Eu mesmo, num dia só, oxalá, talvez eu tenha confessado 200 pessoas. Fico feliz, porque é sinal de que as pessoas são tementes a Deus e querem reconciliar com Deus. Mas me preocupa, porque não só é pessoas da paróquia de Santa Clara, são pessoas que vêm de outra paróquia e certamente ou não está bem com o seu pároco, ou então o seu pároco não tem tempo para atender em confissão, que é péssimo. Quantas pessoas às vezes saem chorando, entram chorando no confessionário e saem sorrindo e aliviado da dor espiritual, que é pior do que a dor material. Um corte no dedo, anestesiando, passa. Tomando remédio, passa. Tomando remédio, tira a infecção. Mas a infecção do pecado só tira com arrependimento, com confissão e com bons conselhos do seu pastor. Que Deus nos abençoe, como nos pede, que nos manda a primeira leitura. E a segunda leitura diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros do céu, e que Deus nos deu o Espírito do seu Filho que nos ajuda a chamar Pai. Como de fato somos filhos de Deus. E por ser filho de Deus, nós temos Jesus como irmão. E como irmão de Cristo, nós temos como herança o reino dos céus. Então vamos lutar para que não percamos de vista e nem distanciemos de Deus, nem do seu reino, pela nossa desobediência a Deus.
A obediência é importante, meus irmãos. Foi pela desobediência a Deus e obediência extrema a Deus que Deus abençoou a nossa geração em Abraão. Somos filhos de Abraão, porque Abraão obedeceu piamente a Deus. Deus disse: larga tua terra, tua pátria, teu povo, e vai para a terra que eu irei te mostrar. Era uma promessa. Embora a promessa de Deus é uma certeza, mas era uma promessa. Abraão pode dizer: está louco? Eu demorei tanto tempo para construir rebanho, povo, escravo, e deixar por algo que não sei se é verdade. Não hesitou, nem questionou a Deus. Parte. Portanto, Deus cumpre com a sua promessa. A promessa de Deus é que salvaria a humanidade. Os profetas todos prenunciaram a vinda de Jesus. Vida esta, que no tempo presente, a misericórdia de Deus se manifesta sobre a terra, a ponto de ligar o céu à terra e a terra ao céu, em que essa mistura do céu e a terra se torna presente a vida e a salvação da humanidade. O Evangelho, e aqui contempla o mistério da salvação e do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, em que maravilhados estavam os pastores em presenciar esta manifestação de Deus no recém-nascido deitado em uma manjedoura. Aquele que é Deus, aquele que é eterno e todo-poderoso, aquele que é os anjos, as majestades e todo o reino se curva a ele, é um Deus desponchado. É um Deus que, em vez de preferir nascer em um trono, em um hospital de boa qualidade, nasce entre os animais da maneira mais simples possível, que nenhum homem jamais nasceu. É um Deus que, sem deixar de ser Deus, se humaniza. E eu quero chamar a atenção nessa humanização de Deus, que é impossível explicar a filosofia, a ciência, a teologia. Como pode Deus, ser humano, se misturar com as misérias do pecado da humanidade? Simples, e assim eu daria uma explicação não filosófica, mas uma explicação social. Deus se fez homem. Deus assume a humanidade porque, por causa de seu espírito de solidariedade a nós pecadores. Na Paraíba, em a primeira paróquia em que eu me ensinou a engatilhar como padre, por ocasião de uma missa, e a leitura falava do batismo de Cristo. Não lembro qual foi o domingo do advento, me salvo, engano, ou foi o primeiro ou o segundo. E eu perguntei à assembleia: por que Jesus batizou? Se o batismo de João é o batismo, não é o batismo de João é o sacramentário, porque não havia sacramento antes de Jesus. E porque Jesus teve que submeter ao batismo de João, se o próprio João diz, a forma do batismo, que o batismo é a conversão de pecado.
arrependei-vos e crede no Evangelho. Como pode Deus se batizar se ele não precisa, já que ele não é pecador e nem precisa de conversão? E alguém deu a resposta, e eu disse que estava errado, e alguém saiu chateado. Deus se fez batizar, Jesus quis batizar, para ter solidariedade a nós. Ele santificou as águas. O seu batismo foi um batismo de solidariedade. É tanto que a leitura diz, ele submeteu a lei, como pessoa sujeita à lei, Jesus se sujeitou a tudo que era humano. Não pense em Jesus algo estranho. Jesus foi natural como qualquer um de vocês, menos qualquer um de nós, menos o pecado. Sentiu fome? Sentiu. Comeu? Comeu. A tentação disse que Jesus estava com fome. Mas, diferente de nós, não. Foi tentado? Foi. Mas não caiu na tentação. Jesus brigou alguma vez? Aonde? Na sinagoga. Alguém que estava dentro do templo, vendendo, jogando, fazendo tudo, Jesus fez uma loucura. Escandalizou a todo mundo. Chutou mesa, expulsou o cambista, meteu o chicote, esculhambou. Jesus sentiu frio? Claro. Alguma vez na vida, na cruz, o que ele disse? Pai, afasta de mim este cálice, mas que tudo seja a tua santa vontade. Será que Jesus não ficou triste quando foi traído pelo amigo? Eu estava dizendo a Padre Norbey, eu acho que doeu muito mais em Jesus o beijo de Judas do que a cruz e os pregos que ele sofreu. Nós não vamos entender Jesus apenas um usurpador de Deus, que não é usurpador de Deus, é Deus. Mas vamos entender Deus humanizado. Olhe Jesus nas pessoas. Olhe Jesus nos usuários que estão nos bancos desprezados e muitas vezes desviamos o rosto. Olhe Jesus no sol, na lente do sol. Veja Jesus na ponte, veja Jesus no chão, deitado, em cima dos seus próprios vômitos. Veja Jesus preso, veja Jesus em tudo quanto é humano. Ele não assumiu a condição humana? Ele não morreu por nós? Ele não quis ser feito um de nós? Ele fez isso porque ele é amor. E o amor dele foi tão grande que sacrificou a sua vida por causa de nós. Então, meus irmãos, assim nos fala o Evangelho. Os pastores foram a Belém. Viram as maravilhas de Deus. Tendo visto, contaram os que lhe foram ditos sobre o menino. E todos que ouviram, os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Maria, silenciosa, guardava tudo em seu coração. Não é omissão. Tem coisa que a gente é melhor calar do que falar. Não por omissão. Maria não só omitiu em dizer nada. Mas ela fez isso para evitar o perigo do filho, que já corria muito risco, logo quando nasceu. José teve que tirar o seu filho para outro lugar, avisados pelos anjos, porque seus filhos corriam risco, como nós ouvimos dias anteriores, com as crianças que foram os primeiros mártires. Os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus, por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. E quando se completa 8 dias,
para a circuncisão, olha aí, mais uma condição. A circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus. Olha, a circuncisão era uma condição, é como se fosse um registro. É uma condição de ser judeu. Todos os homens, crianças, do sexo masculino, tinham que circuncidar. Caso contrário, não era judeu. Jesus precisava circuncidar? Não. Jesus precisava se batizar? Não. Jesus precisava se submeter ao jugo da lei? É tanto que a palavra de Deus diz que Pedro chegou a Jesus: olha, os caras estão cobrando imposto. Os meus impostos e os teus impostos. Vai para o mar, pesca. Pescou, tira a moeda e diz: de quem é isso aqui? De César. Então dê a César o que é de César. É Deus o que é Deus. Não se nega impostos. Pague. Jesus precisava pagar impostos. Jesus precisava submeter aquela humilhação da cruz. Ele disse a Pilatos: meu reino é deste mundo. Se eu quisesse, eu invocaria os anjos e nada sofreria. Eu tinha um batalhão a meu favor e não teria medo. Mas que tudo isso tem que acontecer, porque ele assume essa condição. Responsabiliza de algo que não lhes pertence, mas quis pertencer por amor e nada mais que não isto. A circuncisão é a maneira de ser judeu. E Jesus quis ser assim, sujeitando a todas as exigências, mas sabendo que Ele é Deus e nunca deixou de ser Deus, mesmo assumindo a condição humana. E termino aqui, para não forçar e cansar os ouvidos de vocês, gostaria de dizer o seguinte: esse mistério, nascimento de Jesus, para mim é muito profundo, porque é aí em que nós humanos, Deus se humaniza e o humano se torna divino. Essa troca de sintonia entre a terra e os céus. Esta ponte, este véu, que muitas vezes impedia de ver a Deus, se abre. Esta sintonia de que alguém ouvia apenas os profetas falar de Deus, mas nunca ouviu a face de Deus. Deus resolve no seu tempo a se manifestar como alguém, como pessoa, como uma criança, que até os seus 30 anos se manifestou o seu amor e terminou morrendo na cruz, mas não ficou na morte, ressuscitou para a honra e vitória dele e de toda a humanidade. Atravessando este deserto, e muitas das vezes nós, em vez de construir pontes que nos unem, muitas vezes fazemos muros que nos separam. E que esta Santa Missa, e a missa que daqui a pouco vamos participar novamente, sejam esta ponte que nos une, quebrando os muros de separação que em 2024 construímos. E agora em diante vamos construir pontes de união, de fraternidade, de caridade. Sejam caridosos. Eu tenho pregado bastante a importância da caridade. Não adianta sermos pessoas orantes. Não adianta você passar 3 dias de joelho no Santíssimo Sacramento a ponto de ferir o seu calcanhar. Se isso não for por amor, nada adianta. Sejamos caridosos. Na partilha, na conversação, no perdão. Sejamos generosos. Perdoando mutuamente uns aos outros. Suportando, como disse a leitura de domingo, uns aos outros no amor e na caridade. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos projetos.
A minha vontade é de reunir o povo do Brasil todo, fazer uma campanha, desafiar e dizer, olha, eu preciso de 5 centavos cada um. Abrir uma conta e dizer, deposita por mês 5 centavos. Se eu pudesse e conhecesse o mundo inteiro, eu fazia isso. E em 3 anos eu acabaria a miséria do país e de tantas pessoas. Não estou aqui defendendo o partido A e B. Mas quantas pessoas depositou bastante dinheiro na conta do nosso ex-presidente Bolsonaro? Quantas pessoas correm atrás do político, patrocina festa de carnaval, tantas coisas, mas não é capaz de patrocinar uma feira para na Semana Santa o padre doar para quem é carente. O que é você doar R$1? Lançar uma campanha de R$1 na paróquia, 50 pessoas, 50 mil já dá. 50 mil pessoas, R$1 já dá 50 mil, já dá para dar entrada numa casa de alguém que está morando de aluguel, que paga a casa se ser dele. Imagine uma pessoa pagando R$1.000, 20 anos. Dá mais de 400 mil reais, 500, 700 mil reais. Pagou uma casa que não é dela. Então vamos sensibilizar, vamos nos unir, vamos amar, vamos pensar nos outros. Os outros passam fome. Eu desafio a vocês a passar um dia de fome. Eu desafio vocês a passar um dia na rua. Depois me procure e diga, padre, a experiência foi maravilha. Eu vou dizer que são loucos. Porque nem os animais gostam de estar na rua. Não estão ali nem porque não querem. Muitas das vezes é porque algo deu errado. E a humildade não foi suficiente para voltar. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos une, nos faça amar loucamente, como Deus nos amou, sem esforços. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.